Oi, meu povo, mais uma história aqui pra vocês. Cris e galera do Conhecendo o Sobrenatural, né? Bom, gente, tem uma história aqui pra contar, certo? Que essa história aconteceu com a tia minha, né? Do interior. É uma pessoa muito que tem uma religião muito séria, né? Uma pessoa que segue muitos preceitos na religião dela. Então, é uma pessoa que jamais mentiria, e principalmente sobre algo desse tipo, né? Logo porque ela é de uma doutrina, de uma religião, né, que ela é muito fervorosa, né, então jamais ela brincaria com algo desse tipo, né, ou inventaria, ou mentiria uma história dessa a troco de quê, né, a troco de nada. E aí, gente, o título dessa história é Quem Chegou na Madrugada? Bom, gente, essa minha tia, né, ela tem um casal de filhos, e esse relato, ele aconteceu na segunda de carnaval, certo? E aí, olha que interessante, essa minha tia, ela, durante, né, na segunda de carnaval, ela fez as coisas no dia, né, passou o dia arrumando a casa, fazendo as coisas, né, os costumes, os trabalhos de casa, né? Os trabalhos costumeiros de casa. E esse meu primo, né? Como eu disse pra vocês, ela tinha um casal de filhos. E aí, o meu primo, gente, ele foi passar o carnaval nesses retiros, né? Religiosos que algumas igrejas, algumas denominações fazem. Então ele foi passar os 4 dias de carnaval, né? Nesse retiro. A minha outra prima, nesse período, estava em Fortaleza, né? Veio passar o carnaval em Fortaleza junto com o namorado dela. Então, nenhum estava em casa, né? Estava em casa só essa minha prima, só essa minha tia e o marido dela, né? Porém, gente, por volta de 10 horas, 11 horas da noite, né? Essa minha tia foi se deitar, né? Resolveu assistir um pouco de TV, foi se deitar, e o marido da minha tia também estava doente, né? Estava com febre, e aí foi pro hospital, né? Ficou no hospital, foi pro hospital, da entrada no hospital por conta dessa febre alta, né? Ele tinha diabetes, tinha pressão alta, então começou a sentir um mal-estar, uma febre muito alta. Então ela levou ele pro hospital, né? E aí a médica disse: olha, a gente vai dar aqui a medicação dele, mas não precisa ficar acompanhante com ele, porque ele vai ficar em observação, né? E o hospital está em reforma, não é necessário ficar acompanhante. Como ele não tem 60 anos ainda, então ele vai ficar tomando soro, né? E a senhora pode ir para casa, porque não é permitido ficar acompanhante aqui no hospital por conta da reforma. A gente está reformando, né? Então é perigoso aí cair alguma coisa, ter algum problema. Então a gente está evitando os acompanhantes. Só fica acompanhantes, né, com pessoas acima de 60 anos. Então, como ele não tem 60 anos ainda, a senhora não pode ficar acompanhando. E aí, gente, tudo bem. Essa minha tia deixou ele no hospital e voltou para casa, né? Quando ela chegou em casa, por volta de meia-noite, 1 hora, né? Ela foi dormir, né? Ela assistiu um pouco de TV e logo em seguida dormiu, né? Dormiu na sala mesmo, né? Armou uma rede, que no Nordeste é muito comum a cultura de dormir de rede. Ela armou a rede e foi dormir. E aí, gente, por volta de 2, né, 2h30 da manhã, né, ela disse que aquele sono, mas aquele sono leve, né, e ela ouviu alguém abrindo a porta, né, abrindo o cadeado, abrindo a porta e falando mãe, né. Aí ela, deve ser o fulaninho, né, que chegou do retiro, talvez chegou do retiro mais cedo. E ela disse que ouviu a voz falando mãe, e ela respondeu, né, oi, também só falou isso, oi, né, e logo em seguida a pessoa entrou, né, e ela continuou dormindo, né, tentando dormir. E ela disse, gente, que deitada, né, aquele sono leve, e ela ouvia umas batidas na cozinha, né, as pessoas batendo, como se tivesse alguém abrindo geladeira, né? Lavando alguma coisa na pia, comendo, né? Todo esse barulho e tudo. E aí ela agarrou no sono, né? Agarrou no sono e foi dormir, né? E aí quando foi no outro dia de manhã, ela foi acordada, né? Por volta de 7 horas da manhã, com o telefone tocando, que era do hospital, para ela ir buscar esse meu tio, que tinha recebido alta, né? Então ela foi, né? Arranjou um carro lá do conhecido e foi buscar esse meu tio que estava de alta, trouxe ele para casa, né?
E aí, gente, o que que aconteceu? E aí, ok, né? Aconteceu isso, ela foi buscar o meu tio, quando foi por volta de 10, 9, 10 horas, ela bateu na porta, né, do quarto desse meu primo, fulano, cadê você? E nada de ninguém responder, e ela tentou abrir a porta trancada, né? E aí, fulano chegou de madrugada ontem, falou comigo, né? E entrou e não sei cadê, ela se preocupou, né? E ela ligou pro celular dele. E aí, quando ela ligou pro celular dele, ele atendeu no retiro onde ele tava. E ele disse, não. Aí ela falou, não, você chegou ontem, tu veio mais cedo e você foi pra onde agora? Ele, não, mãe, eu não cheguei mais cedo, não, ainda tô aqui no retiro. A gente só vai embora quarta-feira. Só na quarta-feira é que a gente vai pra casa. Eu tô aqui no retiro, né? Que esse retiro era uma cidade distante da qual ele morava, então era mais ou menos 150 quilômetros de distância, né? Então ele, não, mas a gente tá aqui no retiro, eu continuo no retiro. E aí ela ligou para essa minha prima para saber se foi a minha prima que tinha chegado de madrugada. E a minha prima também, não, mas a gente tá aqui em Fortaleza, a gente só vai para casa amanhã, né? Hoje a gente tá aqui na praia, veio pra praia, né? Tirar a ressaca do carnaval, e a gente só volta para casa amanhã. E aí, gente, ela ficou encucada com aquilo, né? E foi olhar a cozinha, já que ouviu tanto barulho na cozinha, foi olhar se estava faltando alguma coisa, olhou dentro de casa para ver se estava faltando alguma coisa, se tinha alguma coisa de valor que tinham levado, e nada, gente, não sumiu nada. E detalhe, né? De manhã, quando ela acordou, que ela foi buscar esse meu tio no hospital, mesmo assim, tudo trancado, porta trancada, o portão trancado com o cadeado, então não teve como uma pessoa arrombou, alguém veio, arrombou e entrou. Não teve como, porque estava tudo do mesmo jeito, né, gente? E assim, uma pessoa não ia entrar lá só para olhar a casa, né? Sem levar nada e sem fazer nada com ela. Então, a gente se questiona quem era, né? Quem foi naquela madrugada visitar a casa dela, né? E ela disse que ouviu ainda a pessoa falando mãe, né? E ela respondeu oi, e era a voz do filho dela. Só que o filho dela realmente, né, voltou só na quarta-feira de cinzas, e a minha prima, né, que era a filha dela também, estava em Fortaleza, estava numa praia em Fortaleza. Então, realmente não tinha como ser nenhum dos dois. E o marido dela, como eu disse para vocês, estava internado, né? E só quem tinha a chave da casa eram os filhos, né? Só os filhos que tinham a chave da casa. O marido não ficou com a chave porque ela estava em casa esperando, né? E a gente pergunta quem foi naquela madrugada visitar, né? Quem foi fazer aquela visita a ela, né? Fica a pergunta aí, fica o questionamento, né? Isso, gente, foi real, né? Essa minha tia conta essa história, né? Pra gente até hoje, ela fala disso, né? E depois disso ela nunca mais, né? Ela deixou de frequentar a igreja dela, né? Ela já era bem fervorosa e passou a ser mais fervorosa ainda depois disso que aconteceu, né? E ela, gente, ela conta isso assim, sempre quando ela vai contar, ela se arrepia toda, né? Porque realmente ela fica se questionando quem é que foi, né? Quem é que foi visitar, né? E é isso aí, meu povo.